Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a doutora Bianca, esse é o meu canal, onde falamos sobre saúde bucal e tratamentos odontológicos. Se você gosta, de saber sobre esses temas, não deixe de curtir aqui, de se inscrever no nosso canal e de apertar o sininho para você receber notificações sempre que nós saírem novos vídeos. Hoje eu vou conversar com vocês, mostrar como que a gente consegue colocar a prótese sobre implante em 24 horas no paciente, como que é realizado esse procedimento. Apesar de parecer rápido, na verdade existe toda uma preparação antes para você poder realizar esse procedimento em 24 horas. E é exatamente sobre isso que eu vou conversar com vocês hoje, como que é realizada essa preparação, tá? Eu gosto muito de falar sobre esse tema porque dos tratamentos que a gente executa aqui na clínica, é um dos tratamentos que eu mais amo fazer, porque realmente é aquele que mais traz a autoestima do paciente de volta, né? Então, como é uma das coisas que eu mais amo fazer, eu vou adorar fazer esse vídeo para vocês, ok? Se você já gostou desse tema, não deixe de curtir aqui e compartilhar com colegas e amigos que estejam de repente fazendo esse procedimento, né? Às vezes esse vídeo pode ajudar essas pessoas de alguma forma, ok? Então, a primeira coisa, que a gente faz quando o paciente quer fazer um protocolo, quer fazer então ter dentes fixos, é justamente uma consulta inicial. É uma consulta inicial, gente, normalmente um pouco demorada, tá? Minha consulta inicial, ela leva em torno de 1 hora e meia, tá? Por quê? Primeiro, eu quero conhecer o meu paciente, entender quais são os sonhos, o porquê que ele me buscou, né? E o que ele gostaria de ver no sorriso dele, que ele sonha em ver no sorriso dele. Por que eu pergunto isso? Porque o máximo possível a gente tenta atender as expectativas do paciente. Claro que muitas vezes o paciente tem limitações estruturais, né? Mas dentro das limitações a gente tenta ao máximo alcançar aquilo que ele sonha. De repente um dente mais claro, um sorriso que apareça mais. Tudo isso a gente consegue aí através dessa conversa inicial. Eu preciso entender o que ele precisa, né? Também a gente conversa nessa consulta inicial para entender melhor como o paciente chegou a perder esses dentes. Afinal, gente, o tratamento de implantes ele é um tratamento que requer uma manutenção. E muitas vezes há uma necessidade de mudança de hábitos em relação à higienização para evitar que esse paciente não perca aqueles implantes novamente. Então é importante eu entender como que esse paciente perdeu esses dentes para poder saber qual que vai ser depois a manutenção desse paciente ao longo prazo, porque o que eu quero é que ele tenha aquele tratamento por muitos e muitos anos. Para isso a gente precisa se conhecer melhor, ele precisa me conhecer e eu também conhecer ele, né? Então a gente tem essa conversa inicial. O paciente então tira algumas fotos, né? Normalmente ele tira antes até de vir conversar comigo. E essas fotos, gente, não é para ficar mostrando na internet. Alguns pacientes ficam morrendo de medo de fazer as fotos. Não, essas fotos são importantes para eu determinar como que é a parte muscular do seu sorriso. Quando você sorri, você não sorri só com os dentes, você sorri com a musculatura perioral. Eu preciso saber, por exemplo, se o seu sorriso é gengival, ou seja, quando você sorri, se aparece sua gengiva. Porque se isso acontece, tá? Muitas vezes eu vou precisar fazer procedimentos dentro do processo cirúrgico de remoção de osso, para a gente conseguir ter altura para fazer sua prótese de forma adequada. Senão aquela pessoa vai ficar com a gengiva mais aparecendo ainda. A gente precisa ter altura para poder fazer essa prótese, tá? Então isso é determinado através dessas fotos. As fotos também vão me determinar se o paciente tem algum problema oclusal, algum problema maxilar, se a mandíbula e a maxila estão harmônicas, uma em relação à outra. Às vezes o paciente tem o queixo para frente. Quando que você vai fazer uma prótese só em cima? A pessoa vai morder assim, né? Então a gente precisa dessas fotos para entender como que é a mordida do paciente. E tem coisa, gente, que não é só olhando para o paciente, você precisa ver a foto mesmo, porque você vendo de longe é que você tem essa percepção do sorriso. E ter essas imagens te ajuda depois no segundo passo, no terceiro passo, que é o planejamento, tá? Então, é muito importante essas fotos, elas vão me ajudar no diagnóstico para determinar qual tipo de cirurgia que o paciente vai fazer. Às vezes, o paciente tem sorriso gengival, né? Vou mostrar um sorriso gengival para vocês verem aqui. E aí, ele não gosta daquela gengiva aparecendo. Como que eu vou fazer para aquela gengiva sumir? Eu preciso fazer desgaste ósseo. Muitas vezes eu vou ter que reduzir a quantidade de osso que o paciente tem. E como que eu sei se eu consigo reduzir essa quantidade de osso e mesmo assim sobrar osso para colocar o implante? Justamente através dessas fotos.
a gente consegue determinar o tanto que eu vou precisar desgastar, e aí depois, lá no exame tomográfico, a gente vai fazer as simulações e ver se isso é possível, tá? Então, tudo isso é muito importante para que a gente consiga fazer aí um pré-diagnóstico bem assertivo para fazer um sorriso o mais próximo possível do ideal que o paciente sonha quando a gente vai realizar ali o tratamento. Depois é pedido para os pacientes alguns exames, e esses exames são muito importantes. Normalmente a gente pede a tomografia e também pedimos o exame de sangue. Por que exame de sangue, Bianca? Você vai fazer um procedimento cirúrgico. Eu preciso saber como a sua saúde está. Para que você tenha a total recuperação dos seus implantes, é importante que a sua saúde esteja bem, né? Existem alguns casos que a gente consegue lidar com as limitações do paciente, né? Uma hiperglicemia, ou seja, o paciente diabético, a gente consegue ir até um certo limite ali da glicemia, a gente consegue fazer a cirurgia com segurança. Mas eu preciso saber quanto que está. Eu preciso saber como é que está a saúde do meu paciente para ele ver se é possível realizar um procedimento cirúrgico. Existem pacientes em que não é possível, né? E aí a gente vai ter que procurar outras alternativas. Mas esses exames são fundamentais para a gente poder fazer o diagnóstico, ver qual vai ser o passo a passo do tratamento. Existem pacientes que tomam medicamentos, por exemplo, para rejeição, pacientes que são transplantados. A gente vai ter que lidar com esse paciente de uma forma diferente, por exemplo, de um paciente que não tem nenhum problema de saúde. Não quer dizer que ele não vai poder fazer o procedimento, só quer dizer que a gente vai ter que lidar de uma forma diferente, tá? Então tudo isso tem que ser avaliado e por isso que a gente pede alguns exames, ok? A partir do momento que eu tenho os exames em mãos, eu vou mostrar algumas imagens para vocês aqui, o tipo de tomografia que eu peço, muito importante. Muitas vezes o paciente já vem com tomografias prontas de outros lugares. Entenda o seguinte, gente, eu até consigo avaliar a radiografia ali, mas eu não consigo fazer a simulação do seu sorriso. Eu não consigo porque eu preciso de um arquivo que foi utilizado, o arquivo originário daquela tomografia. Todas as tomografias têm esse arquivo, tá? Quando o laboratório não quer entregar o arquivo é por má fé, porque não quer, tá? Porque todas as tomografias, elas são originárias desse arquivo, eu preciso desse arquivo original, que se chama DICOM. Através desse arquivo, eu vou mostrar para vocês aqui, eu consigo simular a remoção dos dentes, se o paciente tiver ainda dentes, implantes, como que seria o aplanamento ósseo, quanto que eu teria que desgastar do osso para poder ter um sorriso adequado, e também a colocação dos implantes, quais implantes são melhores para aquele paciente, qual o melhor caso, né? Qual o melhor tratamento para aquele caso. E é através dessas simulações que a gente consegue determinar tamanho de implante, se vai ter algum risco ou não, se vou conseguir fazer o desgaste necessário ou não. Tudo isso é planejado antes mesmo do paciente ser moldado, tá? Porque é através disso daí que eu consigo passar para ele, então, qual o melhor tratamento para ele, certo? Então é marcada uma segunda consulta com o paciente, onde eu vou mostrar para ele todo esse planejamento, e a partir dali a gente vai entrar então no processo de prótese. Como que é isso? Eu vou moldar esse paciente para fazer o encerramento diagnóstico. Através disso, a gente vai ver realmente qual vai ser a altura efetiva da prótese. Vamos fazer um guia multifuncional, né? Vai ter ali a região onde vai precisar muitas vezes fazer desgaste, né? E também a prótese, né? A prótese que vai ser colocada logo depois que o paciente tiver feito ali a colocação dos implantes, muitas vezes a extração dos dentes, né? Enfim, todo o planejamento que foi feito antes, tá? Quando a prótese fica pronta, guia pronto, aí o paciente vai então para o procedimento cirúrgico. É passado as medicações pré-operatórias, dependendo do que o paciente tem ali de saúde, né? A gente passa as medicações pré-operatórias, é realizado o procedimento cirúrgico, tá? E é então colocado a captura, feita a captura da posicionamento ali dos implantes. Essa captura ela é muito importante para a gente poder executar a prótese, né? Para poder conseguir entregar essa prótese no dia seguinte. O paciente vai para casa fazer o repouso e no dia seguinte o paciente coloca então a sua prótese, tá? Então veja, gente, que existe um planejamento antes da gente conseguir chegar nesse processo, né? Antes da gente realmente conseguir ali realizar o sonho do paciente. Alguns casos, prótese total imediata, né? É uma prótese feita imediatamente, com barra e tudo mais. Outros casos a gente coloca uma prótese provisória, aguarda a cicatrização. Essa prótese ela é fixa, é sem céu da boca, é confortável, tá? E depois, então, o paciente coloca a prótese definitiva, tá, gente? É assim que funciona todo o processo
desse tipo de tratamento em que o paciente tem aí a transformação do seu sorriso em 24 horas. Veja que existe um processo antes, a gente teve que fazer a prótese antes, né? Faz o enceramento antes do paciente ter ali a colocação dos implantes, a remoção dos dentes, mas isso é fundamental, todo esse processo antes é fundamental para que quando a gente chegue no ponto de colocar a prótese, o paciente sorria e fique satisfeito com o que ele conseguiu ali no tratamento. E eu também, é claro, tá? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Eu abri um pouquinho para vocês de como que é o meu processo, como que a gente faz para realizar o procedimento, porque muitas vezes eu peço o arquivo DICOM para realizar, né? Existem alguns implantes, por exemplo, como os implantes zigomáticos, que para você fazer na pasta é muito difícil, porque ele é um implante tridimensional, ele atravessa a face. Então, precisa ser feito numa simulação 3D para que a gente tenha segurança dos tamanhos que vão ser pedidos desses implantes. E assim o paciente possa fazer o procedimento com segurança, tá bom? Bom, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer responder. Conforme a gente vai tendo as dúvidas, de repente eu posso até usar a sua dúvida para fazer novos vídeos, tá? Então não deixe de colocar aqui o seu comentário com a sua dúvida, ok? Se você gostou desse vídeo também, poxa, deixa aqui, né, que você gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você gosta, que está fazendo implante de repente, né, para conhecer um pouco mais sobre o processo, ok? E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo e até mais, gente. Tchau, tchau.